Boa noite, queridos, que a graça seja super abundante em nossas vidas, que a gente possa estar em sintonia com aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus quer, porque a vida, ela vale a pena ser vivida quando a gente entende o propósito de Deus, quando a gente serve a Deus, quando a gente tem um objetivo claro com Ele, uma vida com Ele, e quando Deus, Ele se revela a nós como igreja, Ele nos dá a oportunidade de viver uma vida singular. Viver a vida com Deus não é algo comum, não é algo natural, mas eu quero que você entenda, poder viver com Cristo, com Deus, viver uma vida no Evangelho, é um chamado para uma vida diferente, é uma chamada para uma vida que nem todo mundo tem, é uma chamada para uma vida especial, e é por isso que estamos aqui. Por isso que Deus tem que ser especial em nós, e essa é a nossa vida, essa é a nossa caminhada. Convido todos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 17. Eu acredito que a gente vai ler muitas vezes esses textos, não só nesses dias, mas durante o ano todo. E eu vou ler os versículos temas, o versículo tema do congresso, e depois a gente vai voltar um pouquinho em alguns versículos específicos, mas eu não vou tentar nessa noite ser exaustivo naquilo que Jesus quis falar, porque acho que talvez um ano a gente não consiga estudar plenamente aquilo que Jesus quis falar de maneira tão profunda, mas que a gente possa começar a entender como a gente pode alcançar aquilo que Deus tem para nós. João capítulo 17, versículo 20 diz assim: não rogo somente por estes, os seus discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém? Meu Jesus, que o Senhor seja gracioso mais uma vez conosco. Deus, nós te louvamos, nós te adoramos e te pedimos agora, Senhor, fala ao nosso coração, Senhor. Enche o nosso coração de um desejo de cumprir aquilo que estava no coração do Senhor Jesus, Pai. Coloca em nós esse desafio de sermos testemunhas vivas do Teu Evangelho, para que o mundo possa crer que o Senhor foi enviado para pagar uma conta impagável, para fazer algo impossível para nós, e nos dar vida eterna e vida abundante, meu Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor fale aos nossos corações com muita graça e com muito amor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, Pai. E que nesse momento o Senhor cresça e eu diminua, e o abrir da minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na Tua presença, Senhor Jesus. Em Teu nome nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Para que o mundo creia. E eu queria começar esse sermão, meus irmãos, para você entender um pouco que essa afirmação, para que o mundo creia, não é um mandamento de Jesus. Jesus não mandou a nós que o mundo todo cresça. Jesus não está aqui dando uma ordem: vão para que o mundo creia. Eu ordeno que vocês façam com que o mundo creia. Entenda que aqui não há um mandamento, mesmo que, e aqui quando eu estou falando isso, não quero dizer que não existe um mandamento de pregar o Evangelho, porque existe um mandamento de ir pregar o Evangelho. O que eu estou dizendo aqui, essa expressão de Jesus, ela não é um mandamento para os seus discípulos, porque Jesus não fala para os seus discípulos essa palavra. Jesus aqui, ele não está ensinando aos seus discípulos. O capítulo anterior é que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Você pegar o capítulo 16 de João e o 18, você vai ver que Jesus vai falar sobre o Espírito Santo, acompanhando o Espírito Santo, a necessidade de viverem em comunhão com o Espírito Santo. Então Jesus começa no capítulo 16 a fazer a sua missão, a falar com os seus discípulos e preparar os seus discípulos para a sua ida, para o fim do seu ministério.
Tanto que o capítulo 17 começa assim, tendo Jesus falar dessas palavras. E as palavras foram de conforto, palavras de fortalecimento dos seus discípulos, dizendo: olha, eu vou, mas vai vir o Consolador. E ele prepara o coração dos discípulos para a vinda do Espírito Santo. E aí Jesus, quando começa, no meio desse sermão, ou dessas orientações finais de Jesus, ele para e agora ele começa a orar. O capítulo 17 é uma oração de Jesus Cristo ao Pai. Não é um estudo, não é um sermão, não são palavras aos seus discípulos, mas eu quero que você entenda que quando Jesus fala, olha, para que o mundo creia, na verdade ele está orando ao Pai sobre a sua igreja. Jesus não está dando uma ordem, mas eu quero que você entenda que ao Jesus orar, e ao Jesus pedir isso ao Pai, mostra uma intenção clara que está no coração de Jesus Cristo. Essa oração de Jesus Cristo é uma oração, se você vai ver, diferente um pouco da que a gente vai ver nos outros evangelhos, porque é uma oração muito positiva, é uma oração muito assertiva, é uma oração direta, é uma oração que no começo ele está falando: Pai, foi chegada a minha hora, me glorifica para que eu possa te glorificar. E aí Jesus começa a dizer: Pai, tudo aquilo que o Senhor me deu, aqueles que o Senhor me deu, esses eu ensinei a Tua palavra, eles guardaram a Tua palavra, agora, Pai, glorifica a mim, para que o Senhor seja glorificado. E aí Jesus, em vários momentos, vai falar sobre a glória de Deus, a glória dEle, que Ele estava aqui para glorificar o Pai. E Jesus vai fortalecendo seu coração, vai fortalecendo sua alma, porque o que Jesus está para enfrentar, em alguns momentos, é a cruz. João não descreve a morte de Jesus Cristo como os outros evangelhos, mas Jesus está aqui nos seus momentos finais, nas suas palavras finais, e talvez aqui numa das suas orações finais ao Pai. E essa oração, ele fortalece o seu coração, ele ressalta a sua missão, ele fala diante do Pai que ele cumpriu fielmente o chamado dele, e que agora a missão dele ia passar para a igreja. E aí ele fala, aquela expressão que a gente conhece: eu não oro para que o Senhor tire-os do mundo, mas eu oro para que o Senhor os livre do mal. E aí Jesus começa agora um diálogo profundo com o seu Pai, sobre a sua igreja. Esse é o contexto em que estamos estudando esse ano. Nós não estamos falando de um mandamento de Jesus, estamos falando de uma oração de Jesus. Estamos falando de algo que estava enchendo o coração de Jesus Cristo. É um pedido, entenda, para que o mundo creia. Não é uma ordem de Jesus, não é um ensino de Jesus, é um clamor de Jesus, é uma oração que Jesus faz ao Pai. Não é um ensino, aquilo estava cheio no coração de Jesus Cristo. O coração de Jesus Cristo, naqueles momentos derradeiros, naqueles momentos finais, ele em comunhão íntima com o Pai, ele começa a orar ao Pai, e ele vai pedir várias coisas, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas o que ele clama, ele diz: Senhor, Pai, que a tua igreja, ela seja uma, assim como eu sou contigo, o Senhor é comigo, eles sejam conosco, para quê? Para quê? Entenda, meus irmãos, que quando Jesus coloca esse para quê, ele está falando que ao nosso testemunho ao mundo, ou o mundo vai entender a mensagem do Evangelho quando o Evangelho for profundo na nossa vida. Ou quanto mais profundo o Evangelho for na igreja do Senhor, o quanto mais profundo o Evangelho for na minha vida e na sua vida, mais o mundo vai entender que Jesus é o Messias de Deus, enviado para perdoar os nossos pecados. Entenda, querido, que o mundo vai ver em mim e em você a obra de Cristo. O testemunho e a crença do mundo, ela vai começar no momento que eu e você decidimos fielmente vivermos profundamente o Evangelho. Não existe crença sem vida da igreja. Não existe evangelismo sem o Evangelho da verdade. Não existe pregação se não houver vida verdadeira com Deus.
Porque o Evangelho não é uma filosofia, o Evangelho não é uma ideia, o Evangelho é o poder de Deus que transforma e salva o homem. Mas, meus irmãos, o mundo vai crer que Jesus veio quando eles virem em nós aquilo que Jesus fez em nós. O mundo vai crer. Para que o mundo creia, existe algo antes. Para que o mundo creia, é o desejo do coração de Jesus Cristo. Esse é um pedido. Ele faz: Pai, para que através dele o mundo creia. Para que o mundo creia, Pai, Jesus pede algumas coisas para a sua igreja. Para que o mundo creia, é indispensável que o Espírito Santo haja no nosso coração e produza alguns frutos, algumas características que devem ser inegociáveis a nós. E aí, durante todo o capítulo 17, você vai ver do que é que Jesus está pedindo para que Deus faça. Primeiro, Jesus pede: olha, livra-os do mal. Jesus pede, por exemplo, para que não os tire do mundo. E veja, há umas 2 semanas, estava pregando lá no Ministério 1 de Jardim Botânico, mostrando isso. Queridos, se nós apenas mostrarmos as qualidades dos cristãos, as virtudes do cristianismo, nunca seremos perseguidos. A igreja primitiva, ela não foi perseguida por causa da cura que ela realizou, nem das coisas boas que ela realizou. A igreja primitiva, ela não foi perseguida porque não havia nenhum necessitado no meio delas. A igreja primitiva, ela não foi perseguida porque Pedro curava no templo. A igreja foi perseguida porque ela pregava o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, entenda isso. Viver o cristianismo exemplar, e eu estou falando isso porque às vezes a gente já acredita que fazer missões dar o testemunho de Jesus, é viver o cristianismo. Não, eu vou ser um bom cristão no meu trabalho. Eu não vou mentir, eu não vou roubar, eu não vou enganar, eu vou chegar na hora, eu vou sair na hora, eu vou fazer todos os meus tarefas, porque tudo eu faço para a glória de Deus. E aí as pessoas vão olhar e vão ver em mim um bom crente e vão ver que Jesus Cristo faz a diferença. Não, não é isso que vai fazer a diferença. Porque as pessoas podem olhar para você, vão ver você uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, e vão dizer assim: que legal, que bacana é fulano. Que bom companheiro que ele é, que bom profissional que ele é, que bom advogado, que bom engenheiro, que boa secretária, que bom funcionário público, esse cara é 10. E ninguém vai te incomodar por causa disso. Ninguém vai te perseguir por causa disso. Mas começa a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mesmo tendo todas essas qualidades, as pessoas vão começar a te perseguir. As pessoas vão começar a te ridicularizar. Começa a fazer a diferença e a ensinar, que aí você vai ver como as pessoas odeiam o Evangelho de Jesus Cristo. E é isso que Jesus Cristo está falando aqui. Deus, eles não são do mundo, o mundo vai te odiar. Porque eles não aguentam, me amaram e não vão aguentar minha mensagem. Meus irmãos, se você for alguém que sempre fala a verdade, as pessoas vão te achar muito legal. E vão achar isso interessante. Mas o que vai mudar a vida das pessoas não é você só falar a verdade, é você falar de Jesus Cristo para essas pessoas. Olha, o pastor Luciano na empresa dele nunca mentiu lá. Ninguém vai mudar a vida por causa disso. Mas na hora que eles entenderem que Jesus Cristo morreu no coração, no lugar deles, a vida deles serão transformadas. O nosso testemunho de vida, ele tem que acompanhar o nosso testemunho de pregação. A nossa pregação, nós somos chamados para pregar. Porque viver é algo natural. Viver o cristianismo não é missão. Qual é a sua missão? Não, minha missão é ser um cristão exemplar. Não, isso não é sua missão. Isso é seu dever, isso é algo natural. Essa é uma consequência da habitação do Espírito Santo na sua vida. A sua missão é pregar o Evangelho de Jesus Cristo para que eles creiam. Entenda, para que eles creiam, é um desejo do coração do Senhor Jesus Cristo. E aí vem a grande pergunta para mim e para você: o quanto o nosso coração está em sintonia com o coração de Jesus Cristo? O quanto o desejo do coração de Jesus Cristo expresso nessa oração ao Pai, ele é algo que está realmente enchendo os nossos corações. Para que isso aconteça, a gente vai ver pelo menos três
três pedidos de Jesus Cristo aqui. Eu não vou falar especificamente de nenhum deles, mas vou citá-los e depois eu vou colocar no ponto que eu quero trazer hoje à noite para vocês, irmãos. Jesus Cristo vai falar de três coisas. Primeiro, que eles permaneçam firmes na verdade. Que eles sejam santificados na verdade. E aí ele fala, a tua palavra é a verdade. O primeiro pedido de Jesus Cristo para que o mundo creia é que a igreja dele fique firme na palavra de Deus. Fique firme na palavra de Deus. Fique firme no evangelho de Deus. Porque, meus irmãos, se pregarmos um evangelho parecido com o de Jesus Cristo, as pessoas vão continuar indo para o inferno. Não adianta parecer, não adianta ser muito próximo. E aí, queridos, a minha preocupação é que a gente acredita que pode viver um evangelho de maneira independente ou sem compromisso com a palavra de Deus. Segundo o pedido de Jesus Cristo é para que haja unidade entre as pessoas da igreja. Quando houver unidade, e aí você vai perceber, não vamos ter tempo para isso, mas com certeza durante o ano vamos poder estudar isso, é que ele pede que a unidade da igreja seja um reflexo da unidade da Trindade. Ele fala assim, para que eles sejam um, assim como eu e ti, eu e o Senhor também somos um. A unidade da igreja, ela tem que ter como reflexo, ou como motivação, ou como a paradigma, a unidade da Trindade. E aí eu vou gastar muito tempo se eu começar a falar sobre a unidade da Trindade, como é que ela funciona, mas o que eu quero que você entenda aqui, quando Jesus fala de unidade, provavelmente não é para a gente olhar para nós. Se eu quero saber se eu tenho vivido a unidade na igreja, o meu referencial não são os meus relacionamentos pessoais, se eles são bons ou são ruins, mas o que eu tenho que olhar é que se a igreja, ela tem tido uma unidade semelhante à unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito. É uma unidade onde Deus passa a ser o referencial, onde Deus passa a ser o paradigma. E aí, por último, ele fala de uma unidade entre a igreja e eles. E aí Jesus termina esse versículo dizendo assim, para que eles sejam um, como eu e ti somos um, e para que eles sejam um conosco. Veja, esses são basicamente os três pedidos de Jesus Cristo. Ele pede firmeza na palavra, ele pede unidade, tendo Deus como paradigma, e ele pede um relacionamento íntimo e verdadeiro com a Trindade. Veja, uma é do conhecimento de viver o evangelho que Jesus ensinou. O segundo tem a ver com o relacionamento com os irmãos. O terceiro, um relacionamento com Deus. São esses três aspectos, palavra, irmãos e Deus. Esses são os três pedidos que Jesus pede ao Pai, para que o Pai faça na sua igreja, para que o mundo creia. Se o seu coração estiver em sintonia com o coração de Jesus Cristo, nós vamos buscar a palavra, a comunhão entre os homens, entre nós, e a comunhão com Deus. Mas o que eu quero falar hoje à noite é que para que isso aconteça, é necessário em nós, algo que havia nos discípulos, algo que havia na igreja primitiva, e eu não estou tão certo o que há nos nossos dias de hoje, que é compromisso. E quando eu quero falar sobre compromisso, quando eu entendo que Jesus começa a falar essas características, ou esses pedidos ao Pai, eles só vão ser possíveis se nós tivermos compromisso, mas compromisso numa perspectiva muito prática. Se nós estivermos vivendo, ou a palavra que eu quero achar que não é necessariamente compromisso, mas é se nós estivermos intimamente ligados a cada uma dessas tarefas. Se estivermos envolvidos. Eu quero falar de compromisso hoje à noite na perspectiva de envolvimento. E aí eu quero falar isso por algo muito simples, que o que Deus tem falado há alguns dias ao meu coração, é que se nós não estivermos envolvidos com as coisas de Deus, não vai haver empatia com as coisas de Deus. Não vai haver interesse com as coisas de Deus.
não é apenas compromisso, mas o que eu quero falar é envolvimento. Um compromisso que leva você a verdadeiramente se comprometer com esses aspectos que Deus tem para nós. Meus irmãos, nós não precisamos conhecer a palavra, nós precisamos nos envolver com a palavra de Deus. Nós precisamos entender que ela não é apenas o nosso alicerce, mas ela é o caminho no qual devemos andar. Veja, irmãos, eu estava vendo algum vídeo no YouTube, e algum vídeo desse de música, de adoração, alguém me passou, e o que eu achei interessante, para não falar outra palavra mais complicada, é que a pessoa estava ministrando e tinha uma música de fundo, uma música bonita, uma letra bonita, e aí ela para e faz: agora igreja, vamos adorar a Deus. E aí a música agora baixa, e o que é que eles cantam a Deus na adoração a Deus? E o que me espanta é: Já imaginou isso? Igreja, adore a Deus. O que é que você tem para falar para Deus? Aí a gente fala: Meus irmãos, isso não é adoração. Você acha que Deus está no alto trono, esperando que a sua igreja diga a Ele: E o impressionante é que está todo mundo de olho fechado, mão levantada, dizendo a Deus a grande frase: Deus, Meus irmãos, isso significa o quão vazio nós somos da palavra de Deus. Porque uma igreja que só tem para falar para Deus, ela não conhece a Deus, nem a sua palavra, nem o que Ele fez por nós. Adoração é rendição. Adoração é exaltação. Adoração não é música, não é sentimento. Se ouve nos bailes de carnaval. Adoração é engrandecimento e glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. É reconhecimento que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Adoração é a palavra cheia do nosso coração que falamos ao nosso Deus. Mas a nossa adoração hoje é Meus irmãos, uma das críticas que eu fazia às pessoas do mundo e ao mundo é que as pessoas não paravam para ouvir o que estavam cantando. Eu lembro que eu era adolescente e tinha uma música, eu acho que era do Traje a Rigor. João, me ajuda, é da sua idade também. E a música literalmente diz o seguinte: que mulher é tudo vaca. Era essa a letra. Era um rock and roll. E infelizmente em Recife, você sabe, né, carnaval, tem o pré-carnaval que começa em janeiro e o pós-carnaval que termina em dezembro. E eu morava, meu pai ainda mora, mas a gente morava numa avenida e tinha uma praça na frente. Então, nas 3 semanas pré-carnavalescas, tinha um trio elétrico que ia para a praça na frente de casa. Era um barulho tão grande que nem o pensamento você ouvia em casa. E aí um dia eu tive que ficar em casa e essa música estava sendo cantada. E o que eu achei mais interessante eram as mulheres cantando, dizendo que mulher é tudo vaca. Mulher é tudo vaca. Essa era a letra. E ele fazia assim, era um rock and roll, não vou lembrar, mas eu dizia assim, acho que mulher é tudo, aí todo mundo gritava, vaca. E isso é uma expressão bem ruim, pelo menos no Nordeste. Não é nenhum elogio, tá certo? Não é porque o Ciso olhou vaca é boa, né? Não, nesse caso não é. É de piranha para baixo. E o que eu ficava dizia assim, olha, as mulheres estão cantando que elas são tudo vaca, está tudo maravilhoso. Aí se você for ver as músicas essas que infelizmente são tocadas também, que é o sertanejo que vem do inferno, sabe aquelas músicas que vêm direto do inferno, assim, vem sertanejo universitário, alguma coisa assim, não é isso? Eu acho que o nome é esse. Aí você vai ver, aí vai dizendo assim, eu vou te pegar, eu vou te fazer isso, eu vou te fazer aquilo, e está todo mundo cantando e tudo. E eu ficava, como é que as pessoas não param para ouvir o que estão cantando? E aí eu ainda achava, dizendo assim, pelo menos na igreja a gente sabe o que está cantando, mas hoje eu estou achando que a gente está quase igual, que se a gente começar a cantar uma música de fundo bonitinha, começando dizendo que Deus é amor e que mulher é tudo vaca, a gente vai começar levantando a mão e dizendo para Deus, mulher é tudo vaca, Deus. Porque a gente não está parando para falar com a verdade.
A gente não está, porque a gente levanta a mão para Deus e fala, oh. E você quer algo mais vazio do que oh? Nem língua dos anjos dá conta disso, meus irmãos. Não tem bom sentido, não tem como dizer assim, é uma frase, né, que na língua dos anjos significa Jesus, eterno Rei maravilhoso, louvado seja o teu nome. Mas, meus irmãos, a gente para e começa a cantar qualquer coisa, porque a música é boa, porque a música é animada, porque a pessoa faz chorar, porque a pessoa é famosa, porque a gente vai se distanciando da palavra. E na medida que a gente vai se distanciando da palavra, o que vai fazendo, o que vai construindo o nosso evangelho são os sentimentos. E a gente agora não tem mais preocupação se a palavra está sendo pregada, se a verdade está sendo pregada, se o evangelho está sendo exposto, se Deus está falando, a questão é só o que eu estou sentindo, como eu me senti. Se Deus falou comigo, a gente hoje não se preocupa se Deus falou, a ideia é, o que é que Deus tem para mim? O que é que Deus tem para falar para mim? Deus falou comigo? O que Deus falou comigo? Não, meus irmãos, o que Deus falou com você é o que Deus falou com os outros, porque não existe, aí vem o segundo ponto, não há mais envolvimento com a unidade da igreja. Porque a gente se distancia da palavra, mas para isso, querido, a gente precisa ter relacionamento com ela. A gente tem que ter envolvimento com a palavra. E como é que a gente se envolve com a palavra? Primeiro, estudando a palavra. Segundo, discipulando. A gente vai ver hoje que não existe envolvimento com a palavra, porque as pessoas não querem discipular. E as pessoas não querem se discipular, porque na hora que elas discipulam, elas se envolvem. Elas se envolvem com a palavra. Olha, eu não sei o que ensinar. Quantas pessoas já falaram sobre isso? Imagina, você está há 25 anos na igreja, e aí eu digo assim, olha, hoje à noite o Gui vai trazer a palavra. Ele fala, não tenho nada para falar não. Mas você tem 30 anos de igreja, Gui, não tem uma palavra, nem para dizer assim, olha, Deus te ama. Nem para falar alguma coisa. E aí não existe envolvimento com a palavra. Deixa eu só deixar claro a questão. Olha, por exemplo, hoje nós vemos uma igreja envolvida com a reunião da célula. Mas nós não temos uma igreja envolvida com célula. Nós temos uma igreja envolvida com o culto. Mas nós não temos uma igreja envolvida com a igreja. Sabe o que é estar envolvido com a célula? Toda quarta-feira à noite, às 8 horas, eu estou na minha célula. Esse é um envolvimento com a reunião da célula. Isso nós temos. Temos 80% da igreja nas células. Indo quarta-feira à noite para as células. Nós temos um envolvimento grande com a reunião de célula. Mas quando nós estamos envolvidos com a célula, eu estou preocupado se a célula cresce, se a célula multiplica, se estamos levando não convertidos para elas, se estamos fazendo os 4 E's corretamente. E aí quando eu estou envolvido com a reunião da célula, eu sento na célula e digo assim, olha líder, cheguei, e agora? Pode falar a palavra para a gente de hoje à noite. E aí o líder vai passar a palavra, e ele vai ouvir, e ele vai orar, e ele vai se levantar, e vai dizer, que bênção, foi uma maravilha, até a próxima quarta-feira. A mesma coisa acontece nos cultos. Estamos envolvidos com os nossos cultos, sim, vamos lá no domingo de manhã, vamos lá no domingo à noite, nós cantamos, nós participamos, nós temos envolvimento com ele, nós nos preparamos para ele, mas de novo, querido, nosso envolvimento é em participar. E aí nós sentamos, nós ouvimos a palavra, e vamos embora. E se o culto passa um pouco mais do tempo, a gente já fica incomodado, porque o meu envolvimento é com aquela 1h30, né? Eu lembro que você ficou hospedado na casa de um presbítero, amigo meu de Recife, da igreja que eu pastoreei, e ele disse para o Alcides, o culto ideal era 50 minutos, 1 hora. Olha, o culto ideal é 1 hora. Um pastor que não consegue falar 25 minutos o que tem para falar, então não vai falar em 50. Então, negócio de culto, culto tem que começar às 6 para terminar às 7h30 no máximo, porque segunda-feira está aí, a gente tem que trabalhar. Ou seja, o envolvimento dele é um envolvimento
com o culto. E ele não falta o culto, ele participou do culto, ele estava no culto. Mas ele não havia e estava faltando o envolvimento, o engajamento com a igreja. Porque aí o que ele queria era vir participar de um culto e ir embora. Mas quando nós entendemos, meus irmãos, que o nosso compromisso é com algo maior e não com o evento, aí sim as coisas começam a mudar na igreja. Porque, meus irmãos, quando há envolvimento, a gente não critica. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A crítica é algo, e deixa eu dizer a vocês, eu vou até ser um pouco mais radical. A crítica é algo que não vem de Deus. Não estou dizendo que vem do capeta não, mas, tá certo? Estou dizendo que não vem com Deus. Por quê? Aí a gente, para minimizar, a gente inventou a tal da crítica construtiva. E até hoje eu quero saber o que é danado dessa crítica construtiva, porque de construtiva normalmente não tem absolutamente nada. Sabe por que eu estou falando isso, queridos? Porque quem critica não está envolvido. Ouça, quem critica não está envolvido. Quem critica é alguém que está de fora, olhando e começa a reclamar. Quem envolve, busca a solução. E aí os comentários, as avaliações, as observações negativas, que não são críticas, são observações negativas, porque todos nós temos falhas, elas são observações, porque alguém envolvido que está procurando soluções e não apontar problemas. Porque o crítico, a nossa geração é essa, nós somos a geração dos haters. Vocês sabem o que é isso, né? Os haters é uns carinha feito assim, mais gordinho, né? Que sobrepeso, aí senta no computador, aí começa a ver as coisas do computador e só faz detonar tudo. Nada presta, tudo é ruim, nada é bom. Qualquer vídeo que você faça, né? Pega a pregação do Alcides e dá aquele descurtir, faz aquele comentário maldoso, malicioso, e só faz isso. E aí quando alguém questiona, faz assim, eu não posso criticar? Não pode. Mas entenda, se você critica, você não está envolvido. Você não se importa. Esqueça essa ideia de dizer, não, eu critico porque eu me importo. Mentira, isso é mentira do diabo no seu coração. E o que a gente tem na igreja hoje, são muito mais críticos, que não se envolvem com a igreja, que não querem ver a igreja crescer, mas falam mal de todo mundo. Tudo é ruim, tudo está errado, tudo deve ser feito de outro jeito. E aí são os messias maravilhosos, que têm a solução para tudo e não faz nada. A igreja não é montada em cima dessas pessoas. A igreja cresce e a igreja é fortalecida nas pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus, compromisso com o reino de Deus, com a igreja de Deus e com a vida com Deus. É isso que faz o mundo crer. É envolvimento, porque se você está envolvido, você faz parte. E se você faz parte, você é a solução. Você é a solução das coisas da igreja. Ah, meu irmão, senta lá no domingo, começa a falar mal do sermão, porque o pastor é ruim, é porque o sermão é longo, é chato. E pronto. Meu irmão, se você está envolvido, seu sermão, o pastor pregou mal, no outro dia você está orando, Deus, pelo amor de Deus, melhora o meu pastor. Traz uma palavra do céu para ele. Não faz o que ele faça de novo que aconteceu domingo não, Senhor. Me ama mais. Mas ajuda o meu pastor, ajuda meu líder de célula. Isso é envolvimento. Isso é engajamento. Quem só quer criticar, fala que foi ruim. Que o texto foi assim, que o texto foi assado. A gente tinha uma expressão no seminário, que era o seguinte, né? Só salvou o texto. Alguém pregava e a crítica do professor, porque era crítica, não havia envolvimento, era essa. Só sobrou o texto. E é interessante que nas críticas do seminário, nunca nenhum professor criticou numa perspectiva de como poderia ter sido melhor o sermão. Entende o que é envolvimento com o aluno? Eu lembro que eu tinha um professor de português, estava estudando para cursinho, e aí ele passou uma redação, aí eu fiz uma redação, aí ele corrigiu minha redação, no final da aula ele falou, Luciano, vem cá, que foi, ó, sua redação foi assim, assim, assado, teve esse erro, mas poderia ter sido melhorado assim, assim, assado, aqui você podia usar essa expressão, não usou, aqui você podia ter usado essa ideia que você não colocou, essa ideia aqui que você colocou, podia você ter feito melhor.
estende mais ela, ou seja, ele se envolveu comigo, havia um compromisso daquele professor para que eu escrevesse melhor. Agora, quando a gente só faz crítica, que é o que a gente aprende no seminário, infelizmente, a gente fala isso, só sobrou o sermão, e só desce a lenha, e só fala mal, e não aponta para como pode ser melhor. Como pode ser melhor? Como pode ser melhorado? Olha, vem cá, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer daquele outro, vamos fazer daquele outro. Agora a gente acha que o mundo vai crer que Jesus Cristo enviou, que Ele é o Messias de Deus, que Ele é a luz do mundo. Se na igreja só há crítica, só há falando mal, só descendo a lenha em todo mundo. Meus irmãos, quando há compromisso, engajamento com a palavra de Deus, na vida entre os irmãos e na vida com Deus, o mundo vai começar a ver Cristo em nós. Essa foi a oração de Jesus Cristo. Deus, que a palavra, eles sejam firmes na palavra, que haja união entre eles, que haja união entre eles e a minha pessoa. Mas isso só vai acontecer se eu e você tivermos compromisso verdadeiro com a palavra, com a igreja, com o reino e com o nosso Deus. Deus não te chamou para você ser engajado com as obras da igreja. Deus te chamou para você estar engajado no reino de Deus. Você é um cidadão do reino de Deus. Deus não te chamou para você ser membro de igreja. Já viu isso na Bíblia? Algum chamado para ser membro da igreja? Já viu algum texto falando que os membros da igreja, esses verão a Jesus Cristo? Mas na igreja a gente faz questão, tem que se tornar membro. Tem as coisas estranhas que a gente faz na igreja, né? Se não se tornar membro, não pode trabalhar na igreja. Mas por quê? Porque a gente acha que ser membro traz engajamento, traz compromisso. E aí a ideia é essa: se você não tem nem engajamento para se tornar membro, como é que você pode servir aqui? O engajamento faz toda a diferença, o compromisso faz toda a diferença. Não um compromisso de estar presente, não um compromisso de assistir. De novo, querido, eu garanto a você, se nós tivéssemos metade dos nossos membros de célula envolvidos com a célula e não com a reunião de célula, as nossas células seriam muito diferentes. Porque aí cada um estaria preocupado em edificação, no encontro, no compartilhamento, naqueles 4 S que a gente conhece. Estaria preocupado com a evangelização, com a multiplicação. Isso é engajamento com a célula. Se tivéssemos mais engajamento com a igreja, e não apenas com os cultos, nossa igreja seria muito diferente. Porque engajamento com a igreja, engajamento com os ministérios, é a busca de dons espirituais. Veja, meus irmãos, qual é o dom espiritual que você precisa para assistir um culto? Qual é o dom espiritual que você precisa para vir aqui para o congresso do Nova Unção? Meus irmãos, mas quem não tem ministério não busca dons. E sinceramente, meus irmãos, nós não temos buscado dons nenhum, porque nós não estamos engajados em sermos membros do reino de Deus, em fazermos parte do reino de Deus. Nosso compromisso é com o ato, é com o litúrgico, é com o culto. Não, meus irmãos, hoje à noite Deus te desafia a você ter um compromisso verdadeiro com a palavra de Deus, onde ela vai passar a ser regra de fé e prática na sua vida, onde você vai se envolver em estudá-la e ensiná-la, em pregá-la, em anunciá-la. Deus te chamou para que você tenha um compromisso com o reino de Deus, com as coisas dele, com a igreja dele. Deus não te chamou para você criticar a igreja, Deus te chamou para você ser a solução dela. Já falei, se o seu pastor tem um defeito, criticá-lo não vai resolver. Ore por ele, peça a graça de Deus, e quem sabe Deus te chama você para ser aquele que vai ajudá-lo na área que ele é fraco. Isso se chama compromisso, verdadeiro engajamento. É alguém que pede dons espirituais porque quer servir e não ser servido. E por último, engajamento, uma vida profunda e verdadeira com a Trindade. Um evangelho que não é um evangelho para os homens e nem para a igreja, mas um evangelho que é consequência clara do seu relacionamento com Deus. Um evangelho, uma santidade que é fruto da sua união com Cristo,
da sua intimidade com Ele, da sua intimidade com o Espírito Santo, das coisas que você faz na sua vida, é por causa dEle e por causa do seu relacionamento com Ele. E aí Jesus diz ao Pai: Pai, eu sei que quando a tua igreja for verdadeiramente firme e santificada na verdade, que é a tua palavra, quando ela for como nós somos um, e quando ela for uma conosco, aí sim o mundo vai crer. E a oração de Jesus é: Pai, faz isso na igreja, para que o mundo creia que eu fui enviado por Ti. Se Jesus não fizer isso na nossa vida, não vai ter o mundo crer. Para que o mundo creia, significa viver uma vida profunda com Deus, de compromisso com Deus, de aliança com Ele, de envolvimento. Um envolvimento que gera compromisso, gera atitude, gera soluções. Um envolvimento que nos faz parte e não espectadores. Quer que o mundo creia? Deus te chama essa noite para você ser parte da igreja e não telespectador da igreja. Deus te chama para você ser servo, não para ser servido. Deus te chama para você ter compromisso com Ele, com os irmãos e com a sua palavra. Amém? Que Jesus nos abençoe. Desperte seu coração para a importância de que, se não tiver envolvimento, compromisso com a palavra, com Deus e com os irmãos, não tem evangelho, não tem testemunho, não tem o desejo do coração de Jesus Cristo sendo manifestado. E Jesus continua dizendo: Pai, para que o mundo creia, que o que está no coração de Jesus esteja no nosso coração. Vamos baixar nossa cabeça? Eu convido você, querido, nessa noite, a refletir como está o seu envolvimento com a palavra, como está o seu envolvimento com os irmãos e com a igreja, com o reino, e como está o seu envolvimento com Deus. Foi isso que Jesus pediu ao Pai: Pai, dá envolvimento a esses irmãos, e aí somos nós, porque Ele fala assim: eu não oro só por esses meus discípulos, mas por todos aqueles que vierem a crer. Jesus orou para que o Pai produzisse em nós compromisso, engajamento com a sua palavra, com o reino de Deus e com Ele, para que o mundo creia. Deus te chamou essa noite e te convida essa noite para você voltar o seu coração a ter um compromisso de consequência do amor que você tem por Deus e por Jesus Cristo, um compromisso fruto da missão que Deus tem para você no seu reino, e um compromisso de envolvimento com a verdade de Deus na nossa vida. Meu Jesus, eu te louvo, Senhor, porque nesses dias podemos parar um pouco para entender o clamor que havia no teu coração nesse momento, Jesus. Oh Deus, eu te peço, ao nosso coração, dá uma sintonia com o teu coração, Senhor Jesus Cristo. Pai, Pai, Jesus pediu isso, que o Senhor agisse no meio da tua igreja, para que fôssemos firmes na tua palavra, santificados na verdade, para que houvesse verdadeira união na tua igreja, e que houvesse verdadeira comunhão contigo, meu Senhor. E o que eu te peço, Pai, nessa noite, é que esse ano, Pai, seja um ano que o Senhor trabalhe profundamente nessas 3 áreas na nossa igreja, meu Senhor. Pai, eu te suplico, meu Senhor, age na nossa igreja e ouve e responde essa oração de Jesus na nossa geração, na nossa vida. Pai, nos fortalecendo na tua palavra, Senhor. Pai, livra-nos dos hoje da adoração, meu Senhor. Livra-nos da adoração vazia, da adoração apenas pelo sentimento, pelo momento. Não, Senhor, nós queremos aquela adoração daquelas pessoas que contemplaram a tua glória, meu Senhor.
Por isso eu te peço, Pai, firma-nos na tua verdade, meu Senhor. Ensina-nos da tua palavra. E Pai, dá a cada um entendimento de que se não houver compromisso de sermos discipuladores, a tua palavra vai continuar vazia na nossa vida. Porque ninguém, Pai, consegue ser uma represa do teu evangelho, meu Senhor. E Pai, eu te peço, Pai, que nesses dias levante discipuladores do nosso meio, meu Senhor. Levante pessoas que têm um compromisso com a tua palavra tão grande, Pai, que queira levá-la às outras pessoas, que queira ensiná-la às outras pessoas, meu Pai. Oh, meu Jesus, eu te peço, Pai, que nesses dias levanta um compromisso verdadeiro com a tua igreja, meu Senhor. E, meu Jesus, eu te peço hoje, eu te suplico, meu Deus, que não haja engajamento com as nossas reuniões de célula. Pai, eu te peço, levanta engajamento com a célula, meu Senhor. Na perspectiva de fazê-la crescer, de multiplicá-la, meu Senhor. De viver intensamente a propósito que tu tem colocado na nossa igreja, que são as células. Pai, nós não queremos pessoas apenas frequentando as nossas células, nós queremos viver a maneira que o Senhor tem nos levantado para viver em célula. Pai, que no coração de cada um haja preocupação com a edificação, com a comunhão, com o evangelismo. Oh, meu Senhor, coloca de volta nas nossas orações a conversão dos nossos amigos, nossos entes queridos, meu Senhor. Oh, Deus, temos esquecido de orar, pedindo para que Teu Espírito Santo possa levar a Tua palavra e converter as pessoas, Senhor. Porque há falta de compromisso nosso com o Teu reino, meu Senhor. Pai, porque quando oramos por aqueles que ainda não Te conhecem, nós nos comprometemos em levar a Tua palavra a eles, meu Senhor. E por isso, Pai, nós temos deixado esse aspecto tão importante da oração de lado. E por isso, Pai, tem faltado amor pelos perdidos no nosso meio. Por isso eu te peço, Senhor, dar-nos engajamento com o Teu reino, meu Senhor. Pai, eu te suplico, Pai, que cada membro do Ministério 1 a 1 não esteja engajado, comprometido com o culto da igreja, mas que esteja comprometido com a igreja em si, meu Senhor. Oh, Deus, coloca no nosso coração um desejo de servir enorme, a tal ponto que o Teu Espírito derrame dons espirituais no nosso meio, meu Senhor. Possamos entender, Pai, que primeiro vem um compromisso para depois vir os dons, meu Senhor. Nós somos a geração que está sentada esperando os dons caírem no nosso colo para fazer alguma coisa. Não, Pai, dá-nos para nós intrepidez para nos envolvermos com as questões da igreja, com a vida da igreja, com os ministérios da igreja. Pai, livra-nos de sermos apenas críticos, que de fora reclamam de tudo, acham tudo errado. Pai, quantas vezes nós estamos dispostos a destruir o que tem sido feito, mas poucas vezes temos disposição no nosso coração em construir algo maravilhoso do Senhor no nosso meio. Pai, o que eu te peço que haja no nosso meio, sejam pessoas que através de observações, e observações também negativas, venham construir o reino do Senhor no nosso meio, meu Pai. Pessoas que venham construir, envolvidas com a Tua igreja e com o Teu chamado, meu Senhor. E Pai, acima de tudo, eu te peço essa noite, nos dá uma vida íntima contigo, Espírito Santo. Por isso eu te peço, oh Espírito, vem e permita que nós nos envolvamos contigo, Espírito. Nós queremos não apenas te conhecer, nós queremos nos envolver contigo. Queremos nos envolver contigo, Senhor Jesus Cristo. Queremos nos envolver contigo, Pai querido. Queremos nos envolver contigo, Trindade Santa, maravilhosa e bendita. Pai, queremos ter uma vida verdadeira contigo, Senhor. Que o nosso evangelho não seja um evangelho da religiosidade, mas seja um evangelho de um compromisso, de um relacionamento verdadeiro contigo, meu Senhor. E que tudo que façamos seja para a glória do Teu nome, meu Senhor. Que tudo que façamos seja reflexo da nossa vida contigo. Pai, que a nossa vida contigo seja tão profunda e tão intensa. Que sejamos pais, mães, filhos, irmãos, funcionários, patrões, amigos, servos, que em tudo o que faz para a glória do Teu nome, meu Senhor. Que o nosso objetivo último seja a glória do Teu nome, Pai querido. Que o Senhor nos abençoe nesses dias. E Pai, que o Senhor nos ensine aquilo que é necessário, para que o mundo creia que o Senhor foi enviado para salvar aqueles que ainda estão perdidos no pecado, meu Jesus. Oh Pai, ouve a oração do Senhor Jesus Cristo na nossa geração e no nosso meio. Que hoje à noite, nesses dias,
seja o sim do Senhor para a oração de Jesus Cristo para a nossa geração, Senhor. Essa oração que eu faço no nome santo de Jesus. Amém, meu Senhor. Amém.